Fala galera do Expresso Tricolor, sejam bem-vindos a mais essa tirinha. E hoje nós vamos falar sobre essas 3 vitórias contra o CRB, contra o Atlético Cearense. Que isso, mano? Faz de novo aí. É brincadeira, viu, mano? Frescando aí, pai, tu. Fala, Netão. Sejam bem-vindos a mais essa tirinha do Expresso. Hoje nós vamos falar sobre essas 3 vitórias que nós tivemos neste início de temporada. E vem com a gente. O Moreno tá ignorante, né, cara? Pois é, pessoal, vimos aí de 3 vitórias, né? Vitórias contra adversários tecnicamente frágeis, isso é inegável, que pode dar uma falsa ilusão para o torcedor, porém eu acredito que a gente temos boas lições para tirar. E nesses 3 jogos a gente teve pontos que pelo menos, um ponto que pelo menos estatisticamente foi positivo, a defesa. O time não tomou gol em 3 jogos, né? Isso, como eu disse, pode dar uma ilusão, pode dar uma falsa sensação, mas não. Mas eu acredito que a gente teve pontos de evolução, mais especificamente na zaga. O Wanderson que fez aí uma Série A, né? Os jogos que jogou foi muito criticado, jogos pouco consistentes, enfim, demonstrando uma fragilidade defensiva. Ele começou bem a Copa do Nordeste, mais especificamente nos jogos contra o CRB e o Sampaio Corrêa. Fez 2 boas partidas, vi pontos de evolução na saída de bola, embora não seja o ponto forte dele, mas ali ele tem o Quinteiro, que é um jogador, que é um defensor que tem uma saída de bola melhor, e eles acabam se complementando nesse aspecto, né? Então, eu achei o Wanderson bem consistente defensivamente, embora seja um atleta que eu ainda olho com certa ressalva, ainda aguardo para desafios maiores, né? Para ver como ele vai se comportar com os times que estão na Copa do Nordeste, que vão disputar a Série A, notadamente o próprio rival e o Bahia. Espero ver como que ele vai se comportar, como que ele se comportará em jogos como esses, né? Mas vi pontos de evolução, inclusive contra o Sampaio Corrêa, né? Ele foi eleito o melhor jogador do jogo, né? Então, assim, esses pontos de evolução a gente espera que não sejam apenas pela fragilidade dos adversários, mas que a gente veja essa evolução se posta em prática em adversários mais consistentes. A boa surpresa que teve foi o João Paulo, né? O João Paulo realmente fez uma partida muito boa, agora já pelo Campeonato Cearense, fez uma partida boa, bem consistente, gostei, achei que é um atleta assim, que pode compor bem o elenco nesse campo da defesa especificamente, achei que fez uma boa partida, espero que ele tenha uma continuidade, que não seja aquele atleta que vai ser usado de maneira esporádica nesse início de temporada, digamos assim, seja utilizado mais, para a gente ir sentindo de fato que o atleta ele pode render e pode devolver bons resultados pro elenco, né? Ainda falando da defesa especificamente, ainda nos preocupa a questão das laterais, né? A gente vem vendo uma fragilidade no lado direito do Fortaleza, o Tinga ainda muito fraco fisicamente, ainda muito rápido, depois no pós-Covid ele realmente não retornou bem. É uma posição que preocupa a torcida, a lateral direita especificamente, porque também chega o Daniel Guedes, que é um atleta ainda muito apaixonado, mas esse sim a gente precisa aguardar ele de fato ser regularizado, entrar a partir para a gente sentir e ele vai poder auxiliar ou não, né? Tem essa negociação que a gente vai falar mais para frente do Iago também, e poderia vir para jogar na lateral direito, mas poderia ser para jogar mais adiantado, não sabemos, mas enfim, vai compor bem o lado direito do Fortaleza e deve nos entregar bons resultados. O lateral esquerda também é outro ponto que não houve renovação, e eu estou com poucas esperanças de haver renovação, né? Mas, muito embora não tenha havido essa renovação, acho sim que o Bruno Melo fez boas partidas quando ele jogou, respondeu bem quando foi acionado. Acular alguma cochiladazinha, mas para mim rendeu mais ou menos o esperado. Mas repito, estamos falando de adversários tecnicamente frágeis, né? A gente precisa aguardar para ver como o Bruno Melo vai se desenvolver aí em desafios maiores, né? De Série A, enfim. É isso que a gente espera. Carlinhos fez uma partida ok, o Atlético Cearense, eu acho, mas a gente ainda está com um ranço muito grande desses 2 atletas, né? Que está com esse ranço das más atuações que tiveram daí mais no final do campeonato. Então, eu acredito que já vi falando isso, que era uma posição que era para ser renovada também, ambas as laterais, né? E a lateral esquerda ela tá
completamente sem renovação. Então, vamos aguardar, vamos ver se ainda vem mais alguém para a posição. Não acredito que deva vir, pelo menos de momento. Mas se não vier, vamos esperar para ver se os atletas rendem, né? Melhoram fisicamente, melhoram em termos de posicionamento, para não cometer os mesmos erros que vinham cometendo na temporada passada. Pois é, Diego, que a nossa defesa continue melhorando aí, né? A gente já viu que a zaga tem saído bem nos últimos jogos aí, na estreia da Copa do Nordeste e agora no Campeonato Cearense, mas ainda tem alguns problemas ali entre os laterais para se resolver. E dentre críticas e elogios ao nosso técnico Anderson, né, que muitos estão criticando, achando que o time ainda não está jogando bem, enquanto que outros querem apoiar, acham que não é certo criticar tanto, mas é certo que o time precisa melhorar, né? Do meu ponto de vista, eu acho que o time realmente mostrou uma evolução, mas eu acho que essa evolução foi mais do ponto de vista do próprio elenco, né? As mudanças que o técnico está tentando ali, né? Os jogadores que estão em campo, essa diferença é que está fazendo o time conseguir dar uma certa evolução, né? Mas ainda vejo certas dificuldades, principalmente sobre o coletivo, né? O jogo hoje contra o Atlético Cearense foi um exemplo, assim como os anteriores também, em que a gente estava lateralizando muito, né? O nosso jogo, não estava jogando muito pelo meio de campo, e isso dificulta bastante, né? Insistir muito em ligações diretas, jogadas pelas pontas, o que facilita o trabalho do adversário e também a marcação, já que a gente não tem um bom posicionamento ali pelo meio campo, né? Tem pouca movimentação e troca de passes. E outra coisa que ficou notável, né, é que o time sem o Wellington Paulista, né, apesar do Wellington Paulista ele ter muita qualidade técnica, ele não tem tanta intensidade para poder fazer uma marcação no adversário, para tomar a bola e, consequentemente, o time ter mais posse para conseguir criar, né, e chegar ao gol adversário. Um ponto interessante foi que eu percebi que o time com o Wellington Paulista, né, nos 2 jogos da Copa do Nordeste, contra o CRB e Sampaio Corrêa, nós conseguimos 2 gols, mas apenas de defensores, né? 2 gols desses saindo em bolas paradas, que foram o gol do Bruno Melo e o do Wanderson, né? Aquela bola que sobrou para o Wanderson, ele finalizou. Ou seja, jogadas que foram criadas pela defesa, né? Ali com o Juninho, bola parada, e finalizadas pela própria defesa. Enquanto que quando o Wellington Paulista saiu, né? O time mudou, por exemplo, ali contra o Sampaio Corrêa, ocorreram a entrada dos atacantes Robson e Gustavo Coutinho, e do meia Matheus Vargas. O entrosamento mudou completamente, a gente conseguiu ferir mais ali a defesa adversária, tomar a bola, criar mais chances. Tivemos uma oportunidade claríssima ali com o Matheus Vargas, na cara do gol, que acabou sendo infeliz, né? O goleiro adversário foi muito feliz ali defendendo a bola com o pé direito. E, posteriormente, tivemos outras chances ali, uma que acabou resultando no gol, que foi a assistência do Coutinho para o Robson, né? Assim como hoje também, né? Outro jogo sem o Wellington Paulista, a gente viu que o time, apesar de ter essas dificuldades, né, no meio campo, eu acho que foi isso que fez a diferença, né? O ataque, ele com mais intensidade, acabou conseguindo até produzir, por exemplo, com a assistência que o David deu, depois daquele lateral cobrado pelo Tinga, para o gol do Robson, que fez uma ótima finalização, né? Um jogador que finalizou pouco e já conseguiu 2 gols aí em 2 partidas, enquanto que também teve aquele gol do David, né? Que foi uma assistência do Luiz Henrique, após ele ter perdido um gol claríssimo, né? Ou seja, a gente viu que o ataque ele está melhorando bastante, né? E todos esses 3 gols aí, sem o Wellington Paulista, do ataque, foram criados não só pelo ataque, como também foram finalizados pelo ataque. Ou seja, é uma evolução que fica clara e evidente, né? Que a gente realmente estava precisando de um ataque com mais intensidade, que a gente não pode ter jogadores que não têm intensidade, não importa se a gente esteja enfrentando times de baixo nível, né, de séries de divisões menores, ou se estamos enfrentando times de Série A. Intensidade é um ponto crucial no futebol moderno, hoje em dia, principalmente por conta dessa necessidade de você fazer uma pressão na saída de bola do adversário, né? Isso ajuda bastante. E a gente viu que hoje, no jogo contra o Atlético Cearense, isso ainda veio a resolver uma dificuldade que o meio-campo estava tendo, né? Porque o meio-campo a gente não estava jogando muito pelo meio-campo, o que sobrecarregava o jogo pelas pontas, e ainda assim a gente não estava conseguindo criar pelas pontas por conta disso, né? Então, no caso, o ataque ainda conseguiu essas jogadas aí, no caso, aquela bola aérea ali com a lateral cobrada pelo Tinga, e a roubada de bola que a gente tomou da defesa adversária,
para o gol do David, o segundo gol da partida, né, contra o Atlético Cearense. Então, o ataque, ele realmente está trazendo uma evolução, esse ataque diferente, com mais intensidade, mas eu ainda vejo um time que precisa realmente melhorar, principalmente ali na transição, no meio campo, essas trocas de passes ali pelo meio. Pois é, eu concordo muito com o que o Diego falou em relação à defesa. A defesa realmente melhorou em relação aos jogos que nós tivemos no final do Campeonato Brasileiro. Melhorou porque nós tínhamos tomado vários gols, né, em poucas partidas. Nós temos hoje 3 jogos e 0 gols sofridos. Mas nós temos que destacar o nível dos nossos adversários. Com todo respeito ao CRB, com todo respeito ao Sampaio Corrêa e o Atlético Cearense, mas a gente não pode se basear nesses jogos contra esses adversários para os adversários que nós vamos ter na Série A. Porém, nós temos que destacar essa invencibilidade que nós temos tido. Uma surpresa muito boa que nós temos é o Robson, que é um jogador que para muitos era um jogador desconhecido, jogador que veio do Curitiba, que foi um time que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, e tem mostrado que sabe fazer gol. Eu imagino que ele possa render muito mais à medida que o time for engrenando, à medida que o time for jogando melhor. Porque nós temos visto que o nosso time não tem feito as melhores apresentações do mundo. Pelo contrário, tem sido partidas que não têm sido interessantes de assistir em alguns momentos. Eu imagino que com o time mais encaixado, com o time mais entrosado, ele possa render ainda mais. Nós temos o David, que fez um gol hoje, temos o Luiz Henrique, que deu assistência, fora outros nomes que nós poderíamos destacar. Eu tenho gostado do que eu tenho visto à medida do possível, porque nesse começo de temporada não existe motivo para que nós entrássemos a cada jogo com 100%, né, com o pé lá no fundo. Nossos jogadores vêm de uma temporada muito intensa, os titulares estão cansados, precisam descansar, e não há motivo para que nós pressionemos esses adversários com tanto ímpeto, uma vez que a gente já tiver com um placar um pouco mais garantido. Nós temos visto outros adversários, nosso patamar na Série A, que não tem tido 100% de aproveitamento. Temos um exemplo do outro lado da cidade, temos um exemplo em outro estado, né, com o Sport. Então, apesar de que as atuações não tenham sido tão vistosas, nós temos que dar o braço a torcer e dizer que nós estamos 100% sim, o número é fato, são 3 vitórias, 0 gols sofridos, e é esperar que esses números possam dar confiança para nossos jogadores, para a nossa comissão técnica, e que o time melhore cada vez mais. O que nós temos visto hoje tem sido bom à medida do esperado. Então é isso, galera. Essa foi a nossa tirinha. Bota aqui nos comentários o que é que você achou, se você tem gostado das atuações do nosso time, se você está gostando da nossa defesa, se você está gostando do Robson. Deixa sua opinião aí, que a gente precisa saber o que é que você está pensando. Deixa o seu like se você ainda não tiver deixado. Se inscreve no canal se esse for o primeiro vídeo que você assistiu. E não esquece de compartilhar com seus amigos.